Exemplo 3. Então considere a função identicamente igual a 1, ou seja, a função que é constante igual a 1 em todos os pontos de seu domínio. Ela é integrável sobre um conjunto B qualquer, então seja qualquer esse conjunto pertencente ao Rn. Então a gente vai definir o volume desse conjunto como sendo a integral dessa função constante igual a 1 sobre essa região, sobre esse conjunto. Tá? Então a gente pode pôr tanto 1 quanto escrever dessa forma sem o 1. Ok? Para n igual a 2, o volume de um objeto no R2, na verdade é a área. Né? Então por isso que a notação, em vez de ser V de B, vai ser A de B, porque denota a área. Geometricamente falando, quando n é igual a 1, então eu vou estar com um conjunto em R1, ou seja, em R, então é um subconjunto da reta. O subconjunto da reta é o intervalo. Então se eu olho para o intervalo aqui e olho para a função constante igual a 1, o gráfico da função constante, que é exatamente esse aqui, ó. Então se eu faço a integral nesse conjunto AB da função constante igual a 1, o que eu vou obter é B menos A. Então eu vou obter o quê? O comprimento deste intervalo. Então o volume em dimensão 1 é, na verdade, comprimento de intervalos, né? O comprimento do intervalo onde ele está definido, esse conjunto B. Né? Para n igual a 2, eu vou ter então uma região do plano onde a função é definida, né? Função constante igual a 1, então eu tenho aqui um plano na altura 1, é o gráfico da função constante igual a 1. Sobre essa região, então, eu vou obter uma projeção aqui, né? Então eu obtenho, por exemplo, se fosse um círculo, a gente obtinha um círculo em cima, eu teria então uma parte de um cilindro, né? E aí o volume nessa região, o volume nesse conjunto aqui, que a gente obtém, é nada mais, nada menos do que a integral de 1 sobre essa região B. Né? Então vai ficar a área desse conjunto, como a altura é 1, então vai ficar a área da base vezes a altura que é 1. Então o volume a área desse conjunto B coincide com o volume abaixo dessa integral. A mesma ideia que acontece, né? Então se eu considero esse intervalo, como esse intervalo aqui, essa altura é 1, então a área desse retângulo nada mais é do que o comprimento deste intervalo. A mesma coisa vale aqui neste objeto, tá? Para n igual a 2. Então temos que essa integral nada mais é do que o volume sobre o gráfico da função constante igual a 1 definido nesse conjunto B aqui, pertencente ao R2, ao plano, certo? Então essa aqui é a ideia para quando a gente quer calcular volume de conjuntos no Rn. É só fazer a integral sobre essa região, sobre esse conjunto da função constante igual a 1.